Olá, como é bom estarmos juntos mais uma vez. Pastor José Carlos Carvalho, da cidade de Santos, São Paulo, um eterno aprendiz do Supremo Mestre. Estamos juntos para mais um devocional matinal, uma palavra que vem diretamente do coração de Deus para o seu coração. E eu sempre inicio esse devocional pedindo a sua colaboração. É importante fazer o nosso canal ficar em evidência. Então, para que o nosso canal fique em evidência, eu conto aí com a sua ajuda. Então é importante que você acesse o link, não apenas assista o devocional, né? Acesse o link, vá lá no canal do YouTube e dê sua curtida. Quanto mais curtida, melhor. Precisamos das suas curtidas para o nosso canal ficar em evidência. E veja se você é inscrito. Se não for, por favor, inscreva-se, certo? Compartilhe com seus amigos, peça para que eles compartilhem com outros, se inscrevam também. Precisamos aí de mais inscritos do nosso canal. É fundamental também que você ative o sininho para receber as nossas notificações. O nosso intuito, o objetivo é fazer com que cada vez mais pessoas sejam alcançadas com a mensagem que vem de Deus, uma mensagem de orientação, uma mensagem de reflexão, de refrigério e de conforto, principalmente nesse período de pandemia. Na nossa meditação de hoje, o texto em apreço, Atos capítulo 22, versículo 7, Atos 22, 7 até o 11. Atos 22, 7 e 11. E aí eu tenho colocado aqui como tema desse devocional, da cegueira para a visão. Da cegueira para a visão. O texto diz o seguinte: Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Esse texto conta a experiência de Paulo, mais conhecido como Saulo. Um homem criado na lei, extremamente religioso, e por conta desse zelo religioso, estava perseguindo os cristãos. Achava que esses cristãos eram antagônicos, eram inimigos do judaísmo. E ele vai com a autorização do sacerdote para prender os cristãos. Mas no meio do caminho ele experimenta, ele tem uma experiência fantástica. Ele é envolvido por uma luz forte, como ele mesmo diz, e cai, e envolto nessa luz ele ouve uma voz. E aí ele faz duas perguntas cruciais. A primeira delas é: Quem és tu, Senhor? Aquela voz dizia para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E diante daquela luz forte dessa voz, ele pergunta: Quem és tu, Senhor? É o que Jesus responde: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E mais adiante, ele faz mais outra pergunta: Que farei, Senhor? E o Senhor o responde. Veja que texto interessante, né? E logo depois que o Senhor responde, o texto, no seu desdobramento, fala que ele fica cego e vai chegar até Damasco com a ajuda de pessoas. Veja, Paulo, ele sai para perseguir os cristãos. Estava totalmente cego espiritualmente. Achava que estava fazendo a coisa correta, mas estava cego espiritualmente. E nessa experiência com Jesus, quando aquela luz brilha, os olhos espirituais de Paulo são abertos
mas logo depois ele fica cego, agora não mais espiritualmente, fica cego materialmente. E eu quero que você entenda aqui a minha lógica. Saulo, ou Paulo, cego espiritualmente, estava perseguindo os cristãos. Só que não percebia que ele estava perseguindo o próprio Jesus. Jesus se manifesta a ele e nessa manifestação os olhos espirituais de Paulo é aberto e ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele queria saber quem era aquela pessoa que estava falando com ele. E Jesus se apresenta nessa experiência quando os olhos espirituais de Paulo são abertos. Ele pôde conhecer essa pessoa fantástica que é Jesus. E eu pergunto, seus olhos espirituais já foram abertos para você conhecer Jesus? Quantas pessoas estão cegas espiritualmente e não conhecem a beleza, a grandiosidade, o esplendor, a glória, a bondade, o amor, o carinho desse Jesus de Nazaré? Paulo teve essa experiência e ele pergunta: quem és tu, Senhor? Todos nós precisamos fazer essa pergunta para Jesus. Precisamos conhecê-lo a fundo. E quando os nossos olhos forem abertos espiritualmente, vamos conhecer toda a grandeza, todo o poder desse Jesus fantástico. E diante dessa resposta, diante dessa experiência de conhecer agora ali, quase que face a face a Jesus, Paulo agora é movido, né, já que seus olhos estão abertos espiritualmente, ele faz outra pergunta: o que farei? Veja aí, ninguém que conhece a Jesus pode ficar inerte. Ninguém que conhece Jesus pode ficar ocioso ou numa letargia. Todas aquelas pessoas que são tocadas pelo Espírito Santo e os seus olhos espirituais são abertos e conhecem a Jesus, são tocados por essa grandeza, por esse esplendor de Jesus, são movidos imediatamente a querer fazer a vontade de Jesus. E a pergunta de Paulo foi taxativa: o que farei, Senhor? E Jesus lhe dá as instruções do que esperava de Paulo e o que Paulo precisava fazer. E nós conhecemos a história de Paulo. Imediatamente Paulo obedece e se torna aí, agora não mais um perseguidor do Evangelho, mas um perseguido por causa do Evangelho. Mas o interessante no desfecho dessa experiência que Paulo teve é que ele ficou cego. E se você conhece a história, Paulo experimenta agora não mais a cegueira espiritual, porque os seus olhos espirituais estão abertos, mas ele experimenta a cegueira material. Ele fica literalmente cego por 3 dias. E eu acredito que Jesus queria dar uma lição para Paulo. Não um castigo, uma disciplina, mas uma lição para que Paulo entendesse a grandiosidade. Paulo ficou 3 dias cego para que entendesse que toda a sua vida foi um período de cegueira espiritual. Assim como agora ele não conseguia enxergar, e ele precisava da ajuda das pessoas para se locomover, para perceber as coisas ao seu redor, Jesus queria que ele entendesse que toda a sua vida, até aquele momento, foi um período de cegueira espiritual. Embora ele achasse que estava fazendo a coisa certa, estava vivendo na cegueira. E eu quero dizer para você hoje, Jesus quer te curar da cegueira espiritual. Ele quer que você tenha essa experiência marcante, fantástica, esplendorosa, como Paulo teve. Jesus quer abrir os teus olhos espirituais para que você enxergue realmente quem ele é e o que ele quer fazer na sua vida. Jesus quer abrir os seus olhos para que você olhe o mundo com outro prisma, com outra visão, com outra ótica. Porque Jesus ama o mundo e quer que também você ame esse mundo, no sentido de levá-lo ao conhecimento de Jesus. No sentido de tentar abrir os olhos do mundo para que conheça a grandeza e o esplendor de quem é Jesus. Essas 2 perguntas que Paulo fez precisam ser feitas por cada um de nós. Quem és tu? Precisamos conhecer Jesus. O que farei depois de conhecer Jesus? Devemos ser movidos por esse desejo intenso de fazer a vontade dele, de trabalhar para ele,
de ser sócio dele na evangelização desse mundo, de ser sócio de Jesus para abrir os olhos daqueles que permanecem ainda cegos espiritualmente. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Deus quer te curar da cegueira espiritual. Assim como ele abriu os olhos espirituais de Paulo, ele quer abrir os teus olhos espirituais e quer te usar como canal de bênção. Que Deus te abençoe grandemente. Pai bondoso, mais uma vez eu oro pelas pessoas que têm assistido esse devocional. E eu peço sempre que, através do teu Santo Espírito, Senhor, abra os olhos deles para que te conheçam como realmente o Senhor é, para que tenham sede de fazer a tua vontade e abrir também os olhos desse mundo, abrir espiritualmente os olhos desse mundo. Usa eles grandemente e entra com providência se algum deles está passando por alguma necessidade. Que o Senhor entre com providência. Supra cada uma das suas necessidades e encha eles das tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia fantástico. Não esqueça lá, vamos fazer o nosso canal aí entrar em evidência. Dê sua curtida. Deus te abençoe. Amém.